Olá pessoal, está no ar o segundo episódio do Encantado Educa, podcast produzido pelo Grupo A Hora, apresentado direto hoje do Centro Municipal de Educação Encantado, para a gente trazer mais assuntos que interessam não só a comunidade escolar de Encantado, mas também que impactam em toda a região, já que é um projeto que Encantado desenvolve há vários anos, e nós falávamos a respeito disso já no primeiro episódio, com a secretária Stephanie Casagrande, o prefeito Jonas Calvi e também o consultor de inovação, o Paulo Ardengue, sobre a ideia de Encantado em trazer a inovação junto com a educação num amplo projeto de qualificação. E hoje nós vamos avançar também nesses temas, falando sobre as avaliações externas, como o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e também o SAERS, que é o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul, eles impactam na qualidade do ensino e também na possibilidade de trazer políticas públicas voltadas para a educação. Participam conosco no episódio de hoje a secretária de Educação e Inovação, a Stephanie Casagrande, e também o Clark Balbueno Sarmento, ele que é consultor do Centro Lehman, que está neste período em Encantado, participando de algumas qualificações com a equipe da educação, que fazem parte não só da secretaria, mas também do governo de Encantado. Secretária Stephanie, tudo bem? Mais um podcast. Tudo bem, Diogo? Mais um podcast. Esse a gente traz um assunto que é bastante relevante, assim, e que a gente se aproxima, né, desse momento que é a aplicação das avaliações externas nas nossas escolas, e a gente tem tentado mostrar para a comunidade geral, né, a importância dessas avaliações, né? Que não é só uma prova, ou não é só uma nota, e a mobilização da comunidade em torno disso é importante para nós. Então, trazer esse tema aqui para a gente conversar, ter o Clark aqui com nós, que está conosco junto com o Centro Lehman, que é um parceiro nessa formação de lideranças, né, aqui do Rio Grande do Sul. É um momento importante para nós e vale essa discussão aqui no nosso podcast. Como é que vocês chegaram até o Centro Lehman? Como é que ele forma essa parceria com o Encantado, Stefano? Então, a gente foi convidado a participar, né? Alguns municípios atingidos pela enchente, então aquele do Vale do Taquari é Encantado que está participando, né? Numa proposta inovadora do Centro Lehman para formar líderes na educação, né? Então é uma formação longa, né? E que engloba três segmentos da educação, né? Ela começa formando o prefeito, que é importantíssimo que ele saiba as políticas públicas da educação e entenda a importância, apesar de que o prefeito Jonas sempre colocou como prioridade, mas tu ter mais subsídios, entender mais o processo educacional é importantíssimo. Então, a primeira etapa da formação é com o prefeito, com a secretária. Agora a gente está na fase 2, que é a formação com as lideranças da Secretaria de Educação, e depois a gente vai ter a fase 3, então, que é com as lideranças escolares, né, das escolas que foram selecionadas algumas para estarem participando desse momento, né? Então, são várias dimensões que o Centro Lehman nos ajuda a visualizar. Agora, hoje passamos a tarde aqui, a manhã inteira, analisando diferentes aspectos que impactam na gestão, né, da Secretaria de Educação e que impactam nas escolas, né, que permeiam a gestão. E isso para nós, assim, eu brinquei com eles, né? A gente fica com taquicardíaca de tanta coisa que tem para fazer, né? Mas que a gente sabe o quão importante é para que a gente esteja proporcionando uma educação pública de qualidade, de resultado, não só para o aluno, mas para a comunidade toda, né? Então, ter a parceria do Centro Lehman nesse momento, para nós, é muito importante, é muito bacana.
A gente vai saber do Clark agora, de que forma também nasce o Centro Lehman, qual é a proposta de trabalho e de que forma também foi desenvolvido esse projeto aqui com o Encantado. Clark, como é que vai? Tudo bem, Diogo? Um prazer estar aqui, né? Ao convite da secretária Stephanie. É sempre bom estar aqui em Encantado e ver a resiliência que a cidade possui, né, no enfrentamento dos seus desafios, especialmente na educação, que é um pilar de desenvolvimento de qualquer cidade, né? O Centro Lema, ele nasce muito voltado a estruturas formativas, né? A partir de uma experiência já desenvolvida em outras realidades do Brasil, alguns municípios brasileiros, especialmente para a formação de gestores escolares, né? Logo no início dessa estruturação do Centro Lehman, o foco foi formação para gestores de escola, e agora nos últimos anos se ampliou essa atuação, também voltada à atuação com gestores de secretaria, gestores políticos, além dos gestores técnicos, os gestores políticos, né? Porque não existe na gestão pública a gente dissociar o fazer técnico do fazer político. Então, a grande reflexão das jornadas formativas é essa: como qualificar os processos de gestão a partir dos agentes políticos e dos agentes técnicos que compõem essas estruturas. A gente está atuando aqui no Rio Grande do Sul em 9 municípios, né? A Encantado faz parte desse cômputo, além de Porto Alegre, que também faz parte do projeto, mas numa esfera nacional, junto com municípios do mesmo porte de Porto Alegre, né? Então nós temos Caxias do Sul, que também está participando, Passo Fundo, entre outras cidades que estão inseridas nesse contexto. A sede, a base do centro é onde? A sede é em Sobral, um município do interior do Ceará, né, que tem algumas experiências exitosas já na área da educação. Então, nós temos lá um centro de formação presencial, né, que se desenvolve em várias estratégias. Mas hoje nós temos atuação em vários territórios do Brasil, não só nessa cidade, né? Estamos em vários estados e municípios brasileiros. Com o prefeito, por exemplo, o que vocês ensinam para ele? A reflexão primordial com os prefeitos parte muito sobre o papel deles nessa condução dos processos, né? Ninguém nasce pronto ou nasce preparado para assumir num cargo de gestão pública à frente de uma cidade, né? Então, canalizar toda a intenção que se tem quando se chega a um cargo com o fazer, de fato, da gestão pública, esse é o grande pilar de sustentação que nós desenvolvemos na jornada formativa. Como, de fato, conseguir canalizar todos os interesses da sociedade, todos os dilemas da sociedade, com a entrega para bons resultados, para a evolução da educação como um todo, né? Então, existem seminários que nós desenvolvemos, tem muita troca de experiência entre prefeitos de outras cidades, né? A gente desenvolve muito isso, a gente acredita muito numa jornada formativa a partir da troca de experiências, né? Para que não se surjam também ideias mirabolantes do nada, né? E essa é uma grande reflexão que Encantado tem nas nossas discussões, sempre a secretária pontua isso, de conectar todas essas discussões com a realidade do território de Encantado, né? Como então pegar todas essas boas experiências, essas boas práticas que são existentes em vários lugares do Brasil, com a realidade de Encantado, não perdendo de vista o território que a cidade está inserida, né? A realidade dos professores, dos alunos, da comunidade. Então, a grande reflexão é a partir da troca de experiências entre os gestores. Isso tem sido tranquilo, Stephanie? Está dentro de uma realidade que Encantado já busca praticar, pelo menos? Eu acho que sim, né, Diogo? Acho que tudo é uma construção, né? E a gente teve bons avanços nos últimos anos, né? Que a gente mesmo falava há pouco no nosso encontro, né? Quanto mais tu vai subindo a régua, mais difícil fica de tu evoluir, né? Mas tu vai buscar, sempre tem o que mudar, o que melhorar dentro da educação, né? Então, normalmente, e foi o que a gente fez aqui em Encantado, a gente atendeu os pontos prioritários, né? Básicos até. A falta de professores, né? A gente não tinha um quadro completo com professores concursados quando a gente assumiu, né? Então a gente realizou concurso, foi montando as equipes. Ok, agora o passo 2 disso, a formar esses professores para uma boa prática e ter um planejamento estruturado, sabendo aonde a gente quer chegar com isso, né? Então a gente teve outros avanços e assim a gente vai construindo, né? Cada vez que tu alcança, tu
sobe um pouquinho a régua e aumenta aí o desafio, né? Então, a gente tem conseguido fazer isso, mas a gente tem consciência do quanto ainda temos para avançar, né? A educação, ela é muito distinta, assim, ela tem muitas vertentes, né? E muitas frentes, né, que a gente tem que trabalhar, tanto com o aluno, quanto com o professor, quanto com o gestor e enquanto secretaria também. Bom, a gente está com o segundo episódio do podcast Encantado Educa, com a secretária de Educação e Inovação, a Stephanie Casagrande, também com o consultor do Centro Lehman, o Clark Balbueno Sarmento. Vamos falar a respeito agora do SAEB e do SAERS, que são avaliações externas e que a gente ouve falar muito nessa fase do ano, no segundo semestre, porque são processos que impactam também na questão dos resultados e que trazem benefícios não só para as escolas, para os estudantes, mas também para os municípios. Como é que a gente poderia definir SAEB e SAERS? O que é isso, secretária, para quem está nos assistindo agora? Então, o SAEB, ele é uma avaliação a nível federal, né, que ela já existe há bastante tempo, claro que pode me ajudar com isso, me interferindo aí se eu falar alguma bobagem, né? Mas ela é uma avaliação de larga escala, né? Voltada para alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. E ela visa fazer um diagnóstico, né? De como as redes estão, se elas estão atingindo as competências, as habilidades prioritárias, enfim, em cada uma dessas áreas, né? Então, ela é aplicada no Brasil inteiro, de 2 em 2 anos, né? Um ano tem avaliação, no outro ano não. Ela tem outras questões que envolvem ela, né? Como taxa de frequência, né? Os alunos estarem, né? Não é só o rendimento do aluno na prova, mas é a frequência do aluno, o aluno estar ali para fazer a prova, né? A taxa de aprovação, né? Que é um resultado da construção do aluno, se ele é aprovado, se ele é reprovado, né? Isso também impacta no valor final desse índice, né? E a SAERS, então, é uma avaliação estadual que foi implantada desde 2022, né? Então, a gente teve aí o 3º ano de aplicação dela em 2024. Ela tem a mesma finalidade praticamente da SAEB a nível de estado. Ela acontece anualmente e é aplicada em alunos de 2º ano também. Então, além do 5º, do 9º e do 3º ano, os alunos do 2º ano também realizam essa prova. E é um indicador muito importante para os municípios, né? Tanto os resultados da SAEB quanto da SAERS, os municípios utilizam muito, né? Ou deveriam utilizar muito os resultados dela para planejar suas ações, para entender como a sua rede está evoluindo, como está se comportando, né? Então, basicamente, assim, grosseiramente, é uma avaliação externa aplicada pelo governo federal, pelo governo estadual, para fazer uma métrica aí de como os alunos estão na questão da aprendizagem. Quais são os conteúdos? Bah, Diogo, agora tu me pegou. Mas é matemática? Sim, português, as disciplinas português e matemática, isso aí. Agora, dentro dos conteúdos, você tem milhares, né? É uma prova extensa? É uma prova extensa, né? Inclusive tem um questionário socioeconômico que os alunos respondem. A gente teve acesso agora até o da SAER, são mais de 70 questões que os alunos têm que responder só voltados para essa área socioeconômica, né? E mais a avaliação, né? Então, o que, na realidade, Diogo, assim, traçando um paralelo até para quem está nos escutando, né? Enfim, as avaliações de larga escala, que é o caso do SAEB e do SAERS, elas são recentes na historicidade aqui do Brasil. Até a década de 90, o Brasil não tinha um instrumento a nível nacional que pudesse nos dizer em que estágio de desenvolvimento os estudantes brasileiros se encontravam. Então, o que nós tínhamos eram avaliações de cada ente federativo, né, com os resultados internos de cada escola, e que aí os entes federativos poderiam dizer em que grau de desenvolvimento seus estudantes estavam. E aí, olhando até para experiências internacionais, que o mundo todo sempre acompanhou e sempre fez avaliação em larga escala, né? Nós temos o PISA,
que é uma avaliação internacional feita pela OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que já é aplicada há muitos anos, e que o foco também é na língua materna de cada país e o raciocínio lógico. Só que a diferença, que aqui no Brasil a gente chama de matemática, né, dentro da configuração curricular. Só que a diferença, além desses dois grandes eixos, tem também no PISA Ciências da Natureza, que é um outro grande foco que se analisa a nível internacional. E aí existem outros instrumentos também de larga escala que são aplicados. E aí tem uma metáfora bem interessante, que é a metáfora da floresta, porque quando surgiram as avaliações em larga escala, se questionou muito, tá, mas por que a gente tem que aplicar mais uma avaliação para os estudantes? Por que a gente não pode pegar as avaliações que já são feitas no dia a dia das escolas e realizar essas análises a nível nacional? E aí tem uma metáfora que ela é muito bacana, ela foi desenvolvida pela professora Flávia Verli, da URGS, que é o seguinte: quando a gente está olhando para uma floresta, se a gente pega e olha uma imagem de uma floresta, a floresta amazônica, por exemplo, a gente vai ver a copa das árvores, vai identificar a dimensão dela, se é uma floresta extensa, uma floresta pequena, mas a gente não consegue, olhando em larga escala, saber que frutos tem nessa floresta, qual é o estado de cada um dos troncos das árvores. A gente não tem essa dimensão quando a gente está olhando em larga escala. A gente vai ter uma dimensão do todo, do coletivo. E essa é a finalidade dessas avaliações. Ela não compete com as avaliações internas. As avaliações feitas pelos professores no dia a dia da escola, né, as dos trimestres, que são desenvolvidas por cada professor, as avaliações diagnósticas, elas não se sobrepõem nem anulam uma à outra. Elas possuem funções distintas. A avaliação feita pelo professor tem a função de ir no detalhe, de mostrar do que é feita essa árvore, qual é o fruto que essa árvore tem. A avaliação em larga escala não tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de olhar o todo, de construir um cenário de como os estudantes se encontram. Por isso que não tem conteúdo. Hoje, essas avaliações elas são formuladas seguindo uma lógica de habilidades e competências. Então, existe uma matriz de referência que é emitida pelo INEP, que é uma autarquia vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação, que eles definem o que se espera para aquela faixa etária do desenvolvimento de habilidades, indo além do conteúdo, né? Então, nós vamos estudar as estações do ano, né, que primavera, outono, inverno e verão, mas que habilidade que o nosso estudante vai estar desenvolvendo a partir desse conteúdo, que são as estações do ano. E é isso que vai estar sendo cobrado, vai estar sendo analisado na avaliação externa, para ver se todos os estudantes brasileiros estão conseguindo desenvolver essas habilidades e em que nível que eles se encontram. Então, por isso que o SAEB ele tem uma importância essencial, que vai mostrar o cenário da educação no Brasil, para ver se as estratégias estão corretas, se as políticas estão indo para o caminho correto. Ela não tem a finalidade de trazer o detalhamento. O detalhamento fica ainda a cargo e responsabilidade de cada escola e de cada professor. E as complementares, Stephanie, não? Não. E claro, para os conteúdos, existe uma base comum curricular nacional, né, que dá o diretriz do que cada escola tem que trabalhar em cada ano, né, e mais, então, essas diretrizes, essas referências do INEP específico para avaliação. Então, a ideia também é aquilo, né, o Brasil inteiro tem um direcionamento do que tem que trabalhar em cada série, não só nessas séries de aplicação da prova, né? E isso também é importante, né? O Brasil, por exemplo, não tinha um sistema nacional de educação aprovado, consolidado, né? Isso está ainda no cenário para ser aprovado, que é uma questão que a LDB traz em 96. Então, olha quantos anos que a gente demora para construir as políticas. A SAEB foi 2001 ou 2003 a primeira aplicação, né? E se a gente pensar em nível de estado, são três anos que essa prova vai ser o terceiro ano agora que ela é aplicada, o quarto ano, né? Então, é tudo muito recente, realmente, mas de uma importância imensa para as gestões e para os professores também. E como é que nós estamos? Como é que Encantado já teve resultados, né? E como é que é feita a preparação para esse momento, Esther? Então, a SAEB, por ela ter já estar há mais tempo sendo aplicada, ela já é mais consolidada dentro da rede de trabalho dos professores, né?
nos últimos 4 anos, a gente vem, 3 anos, de 2022 para cá, a gente vem trabalhando dentro da metodologia DataWise, né, a avaliação desses dados, né, porque a gente escutava muito assim, não, mas a SAEB é só uma nota, ela não reflete todo o trabalho que a escola faz. Ela é uma nota, mas dentro dela, ela tem informações importantíssimas, inclusive para o planejamento do professor, né? Então, por isso que hoje a gente faz, ao longo Consegue do dar um ano, exemplo? cada questão, como o Clark trouxe, ela diz respeito a um descritor, tá? Que a gente chama de descritor de uma habilidade. Então, lá diz, não me lembro de nenhum agora. Tem, por exemplo, no 5º ano, um descritor que que o estudante consiga identificar a diferença entre tese e tema. Um dos descritores do SAEB para a língua portuguesa seria isso. Se espera que o estudante do 5º ano, ao ler um texto, consiga identificar naquele texto o que é tese e o que é tema, né? Então não é conteúdo. É uma habilidade que ele vai ter que ter de percepção, de análise, de leitura, para ver e identificar. Que era antigamente que a gente falava de interpretação textual. Isso né? aí. Só que agora numa nova roupagem, para que não fique alicerçado somente num tópico específico. Que ele tenha isso para a vida dele. Então, se ele está lendo uma matéria do jornal A Hora, né? Vocês têm o jornal também aqui, né? Que ele consiga identificar ali, lendo aquela reportagem, a diferença do que está sendo trazido como tese e qual é o tema da reportagem. Então, esse é um exemplo de descritor, que se espera que o estudante do 5º ano, ao término do 5º, consiga já ter desenvolvido. E aí, Diogo, dentro disso, eu tenho uma turma de 5º ano com 20 alunos, né? Essa questão que tinha esse descritor, 15 alunos erraram. Poxa, para o professor isso é uma sinalização de que ele precisa trabalhar, olhar para essa informação e dizer: eu não trabalhei isso com o meu aluno, por que ele não está conseguindo atender essa habilidade, não está conseguindo mostrar, né, evidenciar ali na prova, realmente ele não sabe, ele não desenvolveu essa habilidade. Então, a gente veio trabalhando isso com os professores. Ok, vamos pegar esses resultados dessas avaliações, vamos analisar cada descritor e entender aonde a gente pode melhorar. Né? Então a gente vem fazendo essa construção. Encantado tem bons resultados, tanto na SAEB quanto na SAERS, né? Na avaliação de 2023 da SAEB, a gente teve uma escola com o segundo melhor índice no estado em anos finais, né? Então a gente tem bons resultados e não é a primeira vez que Encantado fica bem colocado nessas avaliações, né? Claro, ainda de maneira isolada, né? Escolas, turmas específicas, e é esse o grande desafio, é trabalhar a melhora conjunta da rede, né? Todas as redes terem evoluções. E a gente comemora pequenas evoluções, né? A gente pega o exemplo da Érico, por exemplo. A Érico saiu de uma nota SAEB de 4 para uma nota SAEB de 7, né? Então, assim, ó, quase o dobro, né? Teve uma evolução, né? Então, a gente comemora essas pequenas vitórias também, né? Então, eu acho que a rede vem evoluindo, mas ainda tem muito que se trabalhar, que se alcançar, que se planejar, que se estruturar, né? E a mobilização das famílias é importante para nós também. De que forma? Trazendo o aluno para o dia da prova é um dos pontos, mas claro, né? Não é obrigatório? A frequência do aluno é obrigatória. Ele estar todos os dias na escola. Porque se ele também não vem na escola, ele vai vir fazer a avaliação e ele não vai saber. Então, não é. A gente tem feito um trabalho forte de conscientizar os pais de assim, porque tá chovendo, eu não vou mandar ele para a escola. Não é só no dia da avaliação. É todos os dias. Eles precisam estar dentro da escola para que a gente possa potencializar a aprendizagem deles e desenvolver eles da melhor maneira possível, né? Então, esse trabalho também a gente está fazendo, né? De busca ativa, de diminuição da infrequência, da evasão escolar, do abandono, né? Isso tudo reflete depois nessa avaliação e nesse índice. Tem datas? Como é que isso é estruturado dentro do calendário do ano?
tem um período, né? Período. Um período. Então, a SAEB vai ser aplicada de 20 a 31 de outubro e a SAERS de 17 a 31 de novembro, se eu não me engano. Mas é esse período, esses 2 períodos de aplicação. Então, varia de uma escola, tem as aplicadoras vão entrar em contato. São aplicadoras externas, não é a escola que aplica essa avaliação, né? Vem uma pessoa de fora e aplica essa avaliação nas turmas, né? São 2 dias de aplicação, um dia para o português, outro dia para matemática. Então, é toda uma logística. Importante, né, secretária, que o SAEB é a cada 2 anos. Acho que isso eu não lembro se a gente falou, acho que não. O SAERS é anual e o SAEB é a cada 2 anos. Então tem essa especificidade, né? Para o contexto de município, um bom resultado nessas avaliações, o que representa? O que traz de benefícios para o município? Olha, Diogo, eu acho que o foco principal, a gente vive a educação para que o aluno aprenda, né? Então, tu ter um bom resultado, claro, a gente sabe, a escola faz muitas coisas, né? E a gente tem N fatores que interferem na aprendizagem, às vezes, de um aluno. Mas um bom resultado é uma satisfação para a escola de que sim, o trabalho que está sendo feito em sala de aula está surtindo efeito, de que ele está aprendendo, ele está atendendo às expectativas de uma comunidade escolar nacional, vamos dizer assim, né? É isso que se espera de um aluno de 5º ano e eu, como profissional da educação, estou conseguindo entregar isso, né? Se eu não estou conseguindo entregar isso, por quê? Né? A falha é na minha prática? Não. Tá faltando parceria da família, tá faltando, são crianças com deficiência que eu atendo, e aí elas têm uma limitação natural e tá tudo certo, a gente tem que trabalhar aquilo que ela que é significativo para ela e que ela pode desenvolver, mas enquanto município, a avaliação ela impacta nisso, na avaliação do próprio professor, na sua prática, dos seus alunos, e claro, né, Diogo, hoje, tanto a SAEB, que gera um índice que é o IDEB, e a SAERS, que gera um índice que é o IMERS, impacta no repasse de recursos para o município, né? Então, isso tem uma questão financeira envolvida de investimento na educação, né? Então, a gente também faz o trabalho para que não faltem recursos, porque a educação ela é custosa para o município, né? E a gente não pode perder recurso, porque se tu perde recurso, tu acaba baixando a qualidade. E ter o entendimento, me parece, de toda a comunidade escolar, né? A família ter esse entendimento, o aluno também compreender esse momento como uma oportunidade para ele se autoavaliar também, né? De que forma ele pode buscar melhorias em determinados conteúdos, para o professor também enxergar melhor o que está sendo levado de conteúdo, quer dizer, é um entendimento de todas as partes, né? Não é uma situação isolada de um ou de outro, não, é só a secretaria quer o bom resultado porque vai ter mais recursos, ou a escola porque vai ser a líder dentro do município, não, é o todo que é beneficiado. O principal é o desenvolvimento do aluno, né? Eu acho que é independente da avaliação externa, né? Isso a gente avalia em todas as turmas, né? Ao final do 1º ano, eu estou conseguindo entregar o aluno com as habilidades necessárias para ele cursar o 2º ano, né? Que habilidades são essas? E assim todas as turmas, né? E aí uma carga muito maior lá no 9º ano, né? Porque daí ele deixa o ensino fundamental, ele já vai para o ensino médio, muitos já para o mercado de trabalho, e aí também é um questionamento que a gente faz, né? Que profissional que a gente vai entregar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que vai muito além dos recursos, né, Diogo? E é sim um envolvimento comunitário. É um trabalho da escola, mas é a parceria da família, né? De estar presente na escola, de ajudar o filho a fazer o tema, de cobrar o filho que faça uma leitura, de que não chegue em casa, tire a mochila num canto e só vá pegar no dia seguinte, de acompanhar, né? Então, é um trabalho conjunto, várias forças com o objetivo de desenvolver o aluno.
Eu acho que é esse o principal fator. E tem uma reflexão importante que mesmo sendo um recorte de determinados anos escolares, que essas avaliações, como a secretária falou, pegam segundo ano, quinto, nono e terceiro do médio. É até recipiente a gente olhar que vai ser um resultado só daquele momento. A avaliação, mesmo sendo aplicada no quinto ano, a forma como o estudante vai responder às questões, o rendimento que ele vai apresentar ali, é resultado direto de toda uma trajetória de escolarização. Então, também não adianta só nós olharmos para eles estando naquele ano escolar sem considerar o que vem antes. A trajetória desses estudantes, por isso, o que a secretária traz da frequência, é uma condicionante essencial. Estudante que não tem frequência, a tendência é que tenha sérias lacunas no seu processo de desenvolvimento, especialmente estudantes dos anos iniciais, onde a alfabetização é essencial. Então, essas avaliações, elas mostram toda a trajetória do estudante, não só a trajetória daquele ano específico, ou o trabalho daquele professor específico, né? Muitas vezes tem algumas avaliações que são aplicadas até no início do ano, não é o caso dessas duas, mas existem outras que são aplicadas no início do ano, e que vai mostrar muito mais do ano anterior da criança, né? O ano letivo começa em março, fevereiro, então se a avaliação é aplicada em março, vai mostrar mais do ano anterior do que do ano que ele está cursando, né? Em vigência da prova. Então é importante olhar para essas avaliações como um olhar sistêmico, que existem diversas forças, diversas frentes de atuação para que o estudante consiga não estar treinado para a prova, mas que ele consiga responder às expectativas daquilo que se espera para a faixa etária dele. Existem avaliações internacionais que não fazem por ano escolar. O PISA, por exemplo, ele pega a faixa etária de vida. Ele junta nesta avaliação só alunos que têm 15 anos de idade, independente de qual ano escolar que está. Se o aluno está no nono ano, aqui no que seria o nosso nono ano do fundamental, ou no high school, e tem 15 anos, eles juntam esses alunos para realizar essa mesma prova. Porque não importa o ano escolar que ele está, importa se ele desenvolveu aquilo que se esperava para a faixa etária dele. E esse é o caráter dessas avaliações. Verificar se o estudante brasileiro está conseguindo desenvolver aquilo que se espera para a sua faixa etária, ou se ele está em distorção, até na comparação com o resto do mundo, com o resto de outros países, né? Então, o mais importante olhar para esse desenvolvimento cognitivo, esse desenvolvimento acadêmico que vai ser expresso nessa avaliação. E também, né, Diogo, por isso que a gente fala que a política na educação, ela não pode mudar a cada gestão, porque na educação a gente demora muito tempo para colher resultados, bons resultados, né? Então, a gente precisa que as políticas elas sejam constantes, né, e em evolução. Não adianta mês que vem troca a secretária, ela vai resolver, não. Agora deu, vamos aplicar outra metodologia, vamos fazer outra, né? Então, trabalhar de outra forma. Então, essa preocupação também a gente tem, de que haja uma constância do trabalho, né? Sem interferência, vamos dizer assim, política, né? Que seja uma política de governo, né? De município, de território, e não da gestão, Jonas, da gestão, isso aí, exatamente. Então tá certo, secretária. E claro que acho que deu para trazer um pouco do que é realmente o SAERS, o SAEB, da importância que esse movimento tem dentro de um projeto de educação como o Encantado está desenvolvendo, né? Inovação começa na sala de aula e a partir disso também essa preocupação, esse trabalho, como o Clark pegou muito bem, que não é do momento, e sim de trajetória, né? O que é fundamental para a gente ter sucesso e cidadãos melhores, mais qualificados e que permaneçam aqui, que esse é o propósito e o foco principal, talvez, desse projeto de educação. Claro que obrigado pela presença e até a próxima. Eu que agradeço, Diogo. Um abraço e estamos juntos, né, secretária, para fazer a educação melhorar. Até o próximo episódio, né, secretária? Isso aí, agradecer a presença do Clark aí, que
fechou a agenda para ele estar aqui no dia da gravação, traz umas falas muito importantes, né, e que somam muito, e vem fazendo um trabalho aí com o município de Encantado que com certeza vai surtir efeito, vai melhorar a educação lá na ponta, né? A gente agradece aí tanto o Clark e o Centro Lehman, né? E até o próximo podcast. É isso aí, hoje nós fizemos o podcast aqui no Centro Municipal de Educação Encantado, aqui na biblioteca, aproveitando a presença do Clark Balbueno Sarmento, ele que é consultor do Centro Lehman, que está desenvolvendo atividades de qualificação de líderes dentro da Secretaria da Educação de Encantado. E a presença da secretária de Educação e Inovação, a Stephanie Casagrande. Até a próxima!